Então, continuando, agora então nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, que foram 2 mandatos, um de 2003 a 2007 e o de 2007 a 2011. Lembrando que vocês não precisam se preocupar aqui, isso aqui é mais para vocês conhecerem, tá bom? Lula era ex-dirigente sindical, responsável por liderar greves, principalmente dos sindicatos da metalurgia, aqueles que trabalham com a parte de metal, durante os anos da ditadura militar e também depois dela, tá? Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi presidente da República, depois de já ter tentado outras 4 eleições sem sucesso. E os grandes planos, né, os grandes desenvolvimentos da época do seu governo foram Bolsa Família e o Fome Zero. Fome Zero que praticamente não existe mais, né, e o Bolsa Família. Durante esse primeiro governo do Lula, ele tentou se aproximar mais nesse aspecto social, então conseguir manter ali a população que estava mais vulnerável numa situação um pouco melhor. Isso fez com que ele também conseguisse se eleger de uma forma mais fácil para o seu segundo mandato. Durante o seu primeiro mandato, basicamente, foi este o ato mais importante, né, do seu período de governo. Já no seu segundo governo, ele tentou manter a inflação, que sempre é um probleminha que nós estamos falando em todas aqui, mais controlada. A ministra-chefe da Casa Civil, que cuidava ali do dinheiro, era a Dilma Rousseff, e com isso ele tentava também lançar a Dilma para que ela pudesse ser uma nova presidente no Brasil. É presidente e não presidenta, presidente, tá? Então, de 2011 a 2015 foi o primeiro mandato dela e depois de 2015 a 2016. Então, Dilma também teve ali, né, 2 eleições, ela foi reeleita. Ela tomou posse como presidente do Brasil em 2011. Seu evento foi feito com várias expectativas, porque seria a primeira mulher presidente do Brasil. Ela daria seguimento aos trabalhos iniciados por Lula. Infelizmente, algumas coisas aconteceram aí no caminho do segundo governo dela, né? A reeleição dela aconteceu no segundo turno, garantiu para ela o mandato presidencial e ele foi terminado pelo seu afastamento em 12 de maio de 2016, por causa de um impeachment, onde o Senado Federal tinha denúncias da má administração pública, né? Pública quer dizer que é de todos nós, má administração de todos nós, e por isso ela foi afastada. E o seu vice, Michel Temer, que ficou ali no local dela, né, no lugar dela, assumiu o país depois do seu impeachment. Em 31 de agosto de 2016, o Senado aprovou então esse impeachment e ela teve seu mandato cassado. Nesse dia, Michel Temer assume então a presidência do país. Um pouco diferente do que aconteceu aqui com Fernando Collor, que ficou 8 anos inelegível, a Dilma ela conseguiu uma liberação para que ela pudesse concorrer ao Senado por Minas Gerais. Mas ela não conseguiu, apesar dela ter votos, ela não conseguiu essa liberação, tá? Michel Temer governou ali de 2016 a 2018, basicamente ali 2 anos. E depois do processo de impeachment da Dilma, ele foi, então, considerado ali presidente e ele trabalhou por 111 dias à frente do Brasil. Então, Michel Temer tem os mesmos poderes, né, que o presidente anterior. Então, para a gente entender quando um presidente ele falece, ou ele sofre um impeachment, ou ele não está no país naquele momento, porque ele está em alguma viagem, o seu representante oficial é o vice. Então, tinha muitas pessoas que falavam assim, mas eu não votei nesse Michel Temer, eu não aceito ele ali, eu não gosto dele. A pessoa aceitou quando ela votou na Dilma e sabia quem era o seu vice, né?
Então, o governo Temer foi marcado por aspectos de reforma trabalhista, pela reforma do ensino médio, que mudou a Base Nacional Comum Curricular, que isso vai acontecer lá para o ensino médio, tá? E também teve ali algumas intervenções na área de segurança pública, tá bom? E aí, com o fim, basicamente ali do seu governo, nós tivemos então talvez uma das maiores greves realizadas aqui no Brasil, que foi a greve dos caminhoneiros, onde os alimentos, os produtos, eles não chegavam até as casas das pessoas, então a gente passou por um desabastecimento, foi praticamente geral no país todo. E o aumento dos preços também estava causando toda essa confusão. Terminado esse governo Temer, nós temos então a eleição em 2018 do presidente atual, que é o presidente Jair Bolsonaro, que venceu em segundo turno um outro político também ali da bancada, que a gente chama de bancada de esquerda. Quem são os partidos de esquerda? PT, PRTB, PCdoB, PSOL, PV, são partidos que a gente chama de partidos de esquerda. São partidos mais liberais. Partidos de direita são os partidos mais conservadores, tá? Então, quando a gente fala desses dois tipos de partidos, a gente tem aqui uma grande sucessão de partidos que eram partidos de esquerda. E agora nós estamos entrando numa fase nova com um partido de direita à frente aqui do nosso governo, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos realizar os nossos exercícios de 8. Se Pierre me deixar ler aqui, né? Nós vamos realizar os exercícios de 8 a 10. E eu gostaria que vocês estivessem lendo a Comissão da Verdade, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esses processos de impeachment e tudo mais, tá bom? Beijo, bola para vocês.